Direito penal, princípios limitadores. Continuando os estudos dos princípios limitadores do direito penal, vamos falar agora do princípio da proporcionalidade. Sua base histórica, conforme visto na aula anterior, pode datar-se de 1215, na Magna Carta Libertatum, que é a Declaração de Direitos Humanos da Inglaterra, também conhecida como Carta do João Sem Terra. E ela diz que o homem livre não deve ser punido por um delito menor, senão na medida desse delito. E por um grave delito, ele deve ser punido de acordo com a gravidade do delito. Portanto, implicitamente já se enxergava o princípio da proporcionalidade desde 1215. Esse princípio também foi forjado na evolução do direito, em especial no período humanitário, que foi estudado por nós em aulas anteriores, onde foram construídos o princípio da proporcionalidade, o princípio da razoabilidade, o princípio da lesividade ou ofensividade, que foi estudado anteriormente por nós, e caso você tenha o nosso livro, poderá clicar nesse link e será direcionado ao fichamento visual respectivo. Lembrando que o princípio da proporcionalidade e o princípio da razoabilidade são considerados na doutrina como princípios fungíveis, como veremos adiante. Posteriormente, através da constitucionalização dos Estados, o Tribunal Constitucional Alemão, em 1971, entendeu o princípio da proporcionalidade como uma norma constitucional implícita, estando esse princípio vinculado ao Estado Democrático de Direito. Finalmente, o constitucionalismo moderno consolidou essa ideia, firmando o entendimento que no Estado Democrático de Direito, tanto o executivo, como o legislativo, como o judiciário, têm os seus atos e atividades vinculados aos seus fins. De forma mais efetiva, podemos observar no Brasil o princípio da proporcionalidade nas gradações das penas, tanto nas determinações constitucionais como nas determinações de leis ordinárias. A função do princípio da proporcionalidade é dar uma garantia legitimadora e limitadora ao ordenamento jurídico. Portanto, dentro da Constituição Federal, ele limita os fins do ato estatal e os meios para alcançar esse objetivo do ato. Já dentro do direito penal, conforme apontado por Hassemer, ele exerce uma ponderação da carga coativa com o fim perseguido da pena, exercendo assim o equilíbrio da pena em abstrato e em concreto. Em abstrato, na mensuração que o legislador dá à pena propriamente dita, e em concreto, a aplicação que o judiciário dá à medida dessa mensuração. Isso foi explorado por nós quando falamos do princípio da individualização da pena em aulas anteriores. E para rever esse princípio, basta clicar nesse link que será direcionado ao fichamento visual respectivo. Por fim, a doutrina constitucional alemã sistematiza o princípio da proporcionalidade em 3 princípios distintos: o princípio da proporcionalidade stricto sensu, o princípio da exigibilidade e o princípio da adequação. O princípio da proporcionalidade stricto sensu determina a correspondência entre os resultados alcançados e as restrições impostas ao alcance desses resultados. Portanto, de forma pragmática, ele determina os fins e os meios para alcançar esses fins. Já em relação ao princípio da exigibilidade e ao princípio da adequação, eles são considerados subprincípios do princípio da proporcionalidade. O princípio da exigibilidade também é conhecido como princípio da necessidade, e ele se assemelha ao princípio da intervenção mínima que foi estudado em aulas anteriores. E caso você tenha o nosso livro, basta clicar nesse link e será direcionado ao fichamento visual respectivo. E esse subprincípio, o princípio da exigibilidade, ele determina a real indispensabilidade da restrição, do princípio que está sendo restringido e a menor gravosidade possível. Essa menor gravosidade possível também é conhecido como princípio da menor lesão. Já o subprincípio, o princípio da adequação, ele leva em consideração o ato estatal em si, que deve ter os fins políticos limitados por valores éticos constitucionais. Portanto, ele é um instrumento da vedação ao arbítrio estatal, de forma mais stricto sensu.
Por fim, conforme apontamos, o princípio da razoabilidade não se confunde com o princípio da proporcionalidade lato sensu, e ele é considerado de aplicação intermediária entre o princípio da proporcionalidade stricto sensu e o princípio da exigibilidade. Ele pode ser considerado como um moderador da caminhada entre a exigibilidade e a proporcionalidade stricto sensu. O princípio da razoabilidade, por sua vez, tem sua base histórica no Supremo Tribunal dos Estados Unidos da América, através do caso Greenswood versus Connecticut, de 1965. E caso você tenha o nosso livro, poderá clicar nesse link e será direcionado a esse caso. Já em relação à função do princípio da razoabilidade, para a maioria da doutrina, ele controla o princípio da proporcionalidade e inibe os excessos na busca do objetivo, conforme foi apontado há pouco. Dessa forma, fica clara a função do princípio da proporcionalidade relacionada à ponderação da carga coativa e ao fim perseguido da pena.